Olá, meu nome é Valéria e vou explicar o conceito do momento de uma força. É mais fácil abrir uma porta quando aplicamos a força cada vez mais distante do eixo de rotação. Nesse caso aqui, o eixo de rotação seria a extremidade da porta onde contém as dobradiças. É muito mais fácil abri-la segurando a maçaneta do que apontando a mão no meio da porta. Portanto, há uma relação entre essa força aplicada e a distância do ponto de aplicação ao eixo de rotação. E essa grandeza física que relaciona essa distância com a força aplicada, denominamos momento, ou torque. Para a definição de momento, consideremos a força então aplicada a uma chave encaixada na porca de um parafuso preso a um suporte. E essa força será aplicada para baixo. Então, para exemplificar essa ação, temos esse desenho aqui, onde a chave está na porca, aqui é o eixo de rotação, e a força está sendo aplicada lá na outra extremidade para baixo. Então, esse espaço aqui entre o eixo de rotação e a força é justamente a distância a ser considerada, a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Porque sob a ação da força é que a chave gira em torno daquele ponto fixo ali, que a gente chama de eixo de rotação. Então, o momento da força em relação ao ponto fixo é dado por M, que é o momento, né, da força em relação ao ponto O, ponto fixo, vai ser igual à força aplicada vezes a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. E o momento de uma força, então, em relação a um ponto fixo, é o produto da intensidade da força pela distância do ponto à reta suporte da força. Duas observações são importantes nesse caso. Antes disso, vamos conceituar o torque, então, né? Torque, ou momento de força, consiste na ação de girar ou torcer um corpo em torno do seu eixo de rotação por meio da aplicação de uma força, e acaba sendo, então, o produto vetorial entre a distância ao eixo de rotação e a força aplicada. Duas observações são muito importantes aqui. Notem que existe uma barra fixa a um ponto O e a outra extremidade será aplicada uma força, né? Então, o momento de uma força tende a sempre causar um movimento de rotação sob a ação dessa força em torno daquele ponto fixo ali. Então, no momento que eu faço uma força aqui nesse caso para baixo, eu causo um movimento de rotação aqui nesse ponto fixo onde está a minha barra. Outra observação importante é quando o momento de uma força em relação a esse ponto fixo, ele pode ser negativo ou positivo. Então, a convenção de sinais é arbitrária, mas a gente pode adotar os seguintes termos, né? No sentido de rotação, no sentido anti-horário, o movimento é positivo. E a rotação no sentido horário, o momento é negativo. Então, trago aqui uma aplicação do conceito de torque, um exercício para a gente aplicar esse conceito. Existe uma régua de 30 centímetros fixada nesse ponto O, em torno do qual ela gira, né? Onde são aplicadas três forças, F1 de 50 newtons, F2 de 60 newtons e F3 de 40 newtons. E essa régua tem 30 centímetros. Lembrando que F2 está exatamente na extremidade da régua e F3 no meio da régua. Portanto, o F3 tem a distância do eixo de rotação de 15 centímetros. Só para lembrar que a rotação no sentido anti-horário, ou seja, da força 3, tem valor positivo, né? E F2, que vai girar no sentido horário, valor negativo. Nota-se aqui em F1 que essa força está exatamente na linha de ação, né, do eixo de rotação. Então, ela acaba sendo nula. Por isso, vamos calcular só a F1 e a F2, então. Então, resolvendo esse exercício, a gente determina que o momento da força 1 em relação àquele ponto fixo é nulo, por estar exatamente, né, porque a distância do ponto fixo até a linha de ação da força, ela é nula, ela está na mesma linha. Já as distâncias de F2 e F3 são de 30 centímetros e 15 centímetros, né?
Bom, o momento da força F2 vai ser 60, que é o valor da força, vezes 0,3 metros, né? Passando 30 centímetros para metro, 0,3. Isso nos dá um momento da força 2 de menos 18 newton vezes metro. Menos porque está rotacionando no sentido horário. Já no momento da força 3, nós temos ali o valor de 40 para a força e 0,15 metros para a distância, porque está exatamente no meio da régua. Isso nos dá um momento da força 3 de 6 newton vezes metro. Então, respondendo a esse exercício, a força 1 ela é nula, porque está no mesmo eixo, né? A distância está no mesmo eixo ali da linha de ação, do eixo de rotação. F2 está menos 18 newton vezes metro, porque está girando no sentido horário e nesse sentido de rotação o valor é negativo. E o momento da força 3 tem o valor de 6 newton vezes metro, positivo, porque está girando no sentido anti-horário. Então, aí fica um exercício de aplicação do conceito de torque.